Este podcast tem o apoio de Vet Plus. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Neste episódio vamos falar sobre fobias sociais nos animais de companhia. Queremos perceber, de facto, quais são as principais queixas observadas na clínica, em consulta e, claro, perceber também os efeitos que estas condições podem ter na saúde e bem-estar dos animais e também dos tutores. Não esquecendo o papel dos médicos veterinários neste circuito e de que forma podem ajudar a melhorar estes comportamentos. À conversa vamos ter Tiago Mendonça, médico veterinário e especialista europeu em comportamento animal. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado. E Catarina Mendes, mais uma vez, médica veterinária e Technical Advisor da Vet Plus. Seja muito bem-vinda também, Catarina. Obrigada, Joana. Antes de darmos início aqui, de facto, ao tema, vamos conhecer um bocadinho aqui o seu percurso, recém-diplomado, não é? O que levou a fazer aqui esta especialização? Como é que foi a experiência? Quais são agora as expectativas para o futuro? Fale-nos um bocadinho então sobre isto. Então, antes de mais cumprimentar as nossas duas colegas que aqui estão e que permitem realmente este momento, agradecer o convite e falar um bocadinho deste percurso. Então, este percurso foi um bocadinho acidentado, na verdade. Não era propriamente aquilo que eu tinha em mente, mas quando saí da faculdade, a falar com o colega Gonçalo da Graça Pereira, na altura professor... Uma referência em comportamento animal. Exatamente. Expliquei que de facto me senti um bocadinho quase como debilitado nesta área em relação às outras e foi sugerido por ele a fazer um estágio no estrangeiro. E então fui fazer o estágio no estrangeiro com uma pessoa que ele recomendou, o Patrick Pajá, que era especialista europeu também e que na prática me encaminhou. Inicialmente era para fazer a especialidade, cheguei lá, ainda não estava reconhecida a instituição para poder fazer a especialidade, tinha que esperar, então propuseram, fiz o doutoramento, que não tinha de toda na cabeça fazer, pois até gostei. Não era, a minha área científica não era a minha paixão de todo na altura, Okay. Já não posso dizer o mesmo hoje. E de facto, quando abriu a vaga, depois lá consegui entrar e formar-me como especialista. O percurso é longo, é árduo e requer muita resiliência, mas eu acho que é recompensador se a pessoa for como um bocadinho com o espírito que eu tinha, que é eu vou para aprender. Claro. Se tiver um título no fim, muito bem, senão o que eu aprendi já não me tiram. Então acho que é mais por aí o caminho, é procurar o conhecimento. E agora, explorando aqui um bocadinho a sua experiência e perceber qual é de facto aqui a prevalência percebida na consulta de referência. Portanto, que casos vê mais nesta consulta, portanto, quando o tutor o procura, e que diferenças também nota face aqui a Portugal e França, não é? Aproveitando que também tem experiência em exercer a profissão lá. Certo, então as realidades são completamente opostas. Vamos começar pela primeira pergunta. Sim. Sobre a prevalência. Então, a prevalência cá em Portugal, o mais frequente ver realmente são as tais fobias sociais, os problemas de separação. Eu não disse ansiedade de separação de propósito, porque nem sempre está associado a uma ansiedade. Muitas vezes o que as pessoas chamam de agressividade, que na verdade não passa para nós veterinários de um sinal clínico, porque uma agressividade num contexto normal é um comportamento normal, mas o que está por trás da agressividade, aí sim podemos encontrar as ansiedades, podemos encontrar as depressões, etc. Portanto, essas coisas são o que mais aparecem em clínica. Eu diria mais os problemas sociais, os problemas de separação e a famosa agressividade, que é uma palavra, um chavão que na verdade não quer dizer nada e que requer uma boa pesquisa para perceber o que é que se passa com o animal. Em França era um bocadinho o oposto, raramente vi problemas sociais entre cães. Os franceses têm uma noção de prevenção muito superior à nossa, portanto estão, eu diria, anos-luz daquilo que nós fazemos em Portugal, em termos de educação dos cães. E portanto estes problemas sociais que muitas vezes vêm do período de desenvolvimento acabam por se resolverem preventivamente. O que eu via muito lá em França, que até hoje nunca consegui praticamente ver em Portugal, vejo muito poucos casos, era a disfunção cognitiva. Portanto, o cuidado do animal geriátrico começa a perder competências de aprendizagem, começa a desorientar-se. Esse tipo de casos, que era muito frequente em França, eu não os vejo cá. E não é porque não existam, é porque realmente há pouca sensibilização dos nossos colegas veterinários. Estão subdiagnosticados, é isso? Exatamente. E então é aí o problema desse diagnóstico em Portugal, por enquanto. E como é que justifica essa discrepância tão grande que estava a referir em relação a França e Portugal? Pelo menos aqui na fase de identificação dos problemas comportamentais. Eu acho que vem, primeiro de tudo, a educação das pessoas. Ou seja, a educação canina em França
eu diria que é quase como a educação escolar das crianças. É uma coisa que as pessoas que compram um cão ou que vão adotar um cão têm perfeita noção que é preciso fazer. Já está incutido, é Está cultural, incutido, digamos. sim. Inclusive, se não fazem, as próprias crianças dizem aos pais: então, mas não vamos fazer nada. Aqui isto não acontece tanto. Depois existe também, eu penso, a noção das questões vacinais, que nos estão a ser um obstáculo hoje em dia no comportamento em Portugal, comparado ao que era em França. Em França, todos os cães vão para a rua com 2 meses. Vão. Se tem o risco da parvovirose, claro que tem o risco da parvovirose. Tomam-se medidas para não estar em sítios de risco, digamos assim, em locais de risco. Eventualmente, se têm que ir para sítios de risco, vão na mão das pessoas, mas já estão a ver outros cães, já estão a ver carros, já estão a ver aviões, já estão a ver essas coisas todas. E então acabam por ter menos problemas que nós encontramos aqui por não se fazer isto, porque hoje em dia ainda temos muito o estigma do animal de companhia não sair de casa antes dos 3, 4 meses quando leva a última vacina ou o primeiro ciclo vacinal. Isso, de facto, faz com que os animais se desenvolvam de forma, eu diria, deficitária e acaba por trazer uns problemas no futuro. E isso eu acho que é um bocadinho a realidade portuguesa que ainda está em mutação e que há de mudar Ainda com o estão a tempo. tentar, se calhar, resolver outras questões para chegar a essa. E há um outro fator importante que estávamos a falar há bocadinho antes de começar aqui o nosso podcast e que é importante é a educação dos treinadores e a diferença do que é um treinador cá e o que é um treinador em França, porque em França na prática está muito bem estabelecido, apesar de não estar estabelecido legalmente, está estabelecido entre treinadores que criaram, de certa forma, uma associação, que não é uma ordem como é no caso dos veterinários, mas é uma associação forte e que estabeleceu níveis de treino dos treinadores, ou seja, níveis de formação de formadores, etc. E nestes níveis temos a educação, que na prática é pegar num animal, um cachorro que está a aprender pela primeira vez e educar o cão para estar emocionalmente estável no ambiente em que vive. Existe outro nível de treino, que se chama mesmo treino, em que nós vamos preparar treinadores para desporto canino, portanto o agility, os canicrosses, etc. Portanto, estamos a falar de treino desportivo. Existe outro nível de treino, por assim dizer, que é a reabilitação. Portanto, os treinadores que fazem reabilitação têm outro nível de formação. Nós aqui em Portugal, não é que não existam os níveis de formação, eles existem, mas a classificação que nós chamamos a todos é treinador. E como não fazemos essa diferença, muitas vezes temos cães a ser treinados quando deviam estar a ser educados e, portanto, não estão no profissional certo. Não quer dizer que aquele profissional que está a fazer o trabalho não seja competente. É competente na área dele. Certo. E a pessoa foi chamar uma pessoa que não está a trabalhar na sua zona de conforto e na sua área. Basicamente é o que também nos leva a encontrar problemas no futuro, não porque o trabalho está a ser mal feito, mas porque não está a ser dirigido àquele animal. Muito bem. E focando especificamente nas fobias sociais, de que se trata, efetivamente, e quais são as principais queixas que levam o tutor à clínica? Ok. Então, a fobia social, de certa forma, difere do medo, ou a fobia, de forma geral, difere do medo, no sentido em que o medo é uma resposta adaptativa a um estímulo que, à partida, na percepção do animal, é perigoso. Portanto, e essa resposta faz com que o animal se estabilize emocionalmente. Na fobia isto não acontece, ou seja, a resposta é de certa forma desmedida ou desproporcionada ao estímulo e não permite ao animal estabilizar-se emocionalmente. E tem uma tendência para ser crescente, não é? Portanto, à medida que vai aparecendo, vai evoluindo no sentido de aumentar o medo em vez de reduzir o medo. No caso da fobia social, é uma fobia na prática de interações. Nós dividimos isto em fobias interespecíficas ou intraespecíficas. E o que é que isto quer dizer? Interespecífica é uma espécie com outra espécie. Pode ser, por exemplo, um cão que tem medo de gatos ou que tem medo de pessoas. Intraespecífica é um cão que tem medo de cães, um gato que tem medo de gatos, uma pessoa que tem medo de pessoas. Portanto, é um bocadinho isto. E a fobia é na prática, a resposta que está associada a esse medo que é desproporcional. A nível emocional, obviamente. Não é só o comportamento propriamente dito. A nível emocional é desmedido. Claro que sim. E isto causa um grande impacto no dia-a-dia do tutor, não é? Para tentar responder àquilo que está a acontecer com o animal e acredito que também causa algum sofrimento no animal, certo? Estamos a falar de que tipo de impacto? Então, no caso do animal, muitas vezes pode inclusivamente não permitir fazer uma vida normal. Um cão que tem medo de ir à rua acaba por estar muito ansioso quando tem que ir à rua e, por vezes, eliminar em casa. Portanto, defecar, urinar em casa. E que depois cria, de certa forma, um conflito social com os tutores, não é? Portanto, isso é um dos problemas que pode acontecer. Depois é um círculo vicioso em que vamos aumentando as subidas até ao ponto em que o animal já tem quase medo de tudo e estamos a falar de uma ansiedade, outro diagnóstico clínico. Em termos dos tutores, muitos tutores tornam-se mesmo ansiosos com esta situação, porque veem o animal em sofrimento, não se sentem capazes de resolver o problema. Muitos não sabem que nós existimos e acabam por não ter esse apoio que poderiam ter. Mas realmente é uma ansiedade muito grande que nós vemos e estas pessoas
muitas vezes vêm ter connosco inclusivamente a chorar já, desesperados. São pessoas que não só acabam por ver essa ansiedade, como têm que mudar rotinas em casa muitas vezes para se adaptar ao animal a um ponto extremo. Há pessoas que inclusivamente têm que largar os trabalhos antes de chegarem ao nosso contacto e tentarmos ajudar. E deixar um trabalho para poder, de certa forma, assegurar o bem-estar do animal é uma decisão muito difícil na vida de uma pessoa, impacta grandemente a vida da pessoa. Portanto, isto são os grandes impactos das fobias sociais. Obviamente, depois temos os impactos na saúde, que era a pergunta, certo, não era? Sim, também na saúde, não é? Física, digamos. Aí temos impactos diferentes, tanto nos animais como nas pessoas. Portanto, nas pessoas falamos um bocadinho da ansiedade, que já é um dos impactos. Mas mais do que isto, estes animais têm fobia social, como qualquer situação de medo, têm várias hipóteses de resposta. Uma das quais é precisamente esta agressividade que falámos há bocadinho. Quando falamos de um cão pequeno, a agressividade eventualmente poderá causar danos, mas os danos são relativos para a pessoa. Sobretudo se for uma fobia social, portanto, entre o animal e a pessoa. Quando falamos de um cão grande, esses danos já podem ser perigosos. Se há crianças em casa, esses danos podem ser extremamente perigosos. Portanto, isso é uma das coisas que também afeta a pessoa, é saber, por exemplo, que tem uma criança em casa e o cão até nunca foi agressivo, mas tornou-se agressivo com crianças. Porque se calhar nunca viu uma criança na vida. E a pessoa tem uma criança em casa. Portanto, isso é uma preocupação grande e que muitas vezes, inclusivamente, já tive casos em que os clientes se divorciaram por causa do cão. Portanto, coisas deste género, que é o cão vai para um lado e a criança vai para o outro e dá-se na prática uma separação de uma família por causa de um problema destes. Isto é um impacto gigantesco na vida de uma pessoa. Portanto, temos as questões lesionais das pessoas e depois temos a questão também nos cães. Portanto, um cão vai para a rua com medo de outros cães. Se na prática acaba numa situação de agressividade, o mais frequente nestes casos é uma agressividade ser relativamente brutal. Até porque não têm as competências sociais, ou seja, estes cães que normalmente têm estes medos não aprenderam linguagem canina, por assim dizer. Isto quer dizer o quê? Que quando chegam à frente de outro cão vão estar a apresentar sinais que na verdade não correspondem ao que eles estão a querer manifestar. Portanto, muitas vezes estão a mostrar comportamentos ditos de certa forma num cão normal agressivo, quando na verdade aquele cão não está a querer ser agressivo, mas o que está à frente conhece a linguagem e então começa uma agressão que não tinha lugar, mas que passa a ter. E isso leva a feridas, entre outras coisas. A nível dos cães, uma das coisas que acontece com tudo o que é stress crónico, digamos assim, é distúrbios gastrointestinais. Nós sabemos, ao dia de hoje, do eixo intestino-cérebro, e portanto tudo o que implica stress, mais cedo ou mais tarde, vai dar algum desarranjo. Poderá ser mais grave ou menos grave, mas esse problema vai existir consistentemente nestes cães. Outro problema que acontece nestes cães, quando chegam a fases mais avançadas do problema, é as feridas, portanto, automutilação, autoinfligidas. Estas feridas acabam por ser um problema grande e muitas vezes são casos que eu até gosto de partilhar com dermatologistas, porque ao fazer a ferida, seja a origem comportamental, seja a origem dermatológica, aquilo não vai parar. Porquê? Porque se nós não tratamos a causa, se for dermatológico, o animal vai continuar a lamber. Mas se nós tratamos o comportamento, mas o problema, uma bactéria na pele continua lá, vai continuar a lamber. Eu trato a pele, mas o animal já aprendeu que aquilo alivia o stress. Vai continuar a lamber por uma questão quase, salta a expressão, de distúrbio obsessivo-compulsivo. E portanto isto são círculos viciosos que são bastante complicados de viver na pele dos podem animais. ser bastante danosos. Exatamente. Entrando agora aqui na questão da prevenção, já referiu que em França, portanto, existe uma predisposição maior para atuar, não é, numa fase mais precoce. Mas, de facto, como é que se pode prevenir o aparecimento destas fobias e perceber aqui também quão relevante é o período em que se atua? Calculo eu que logo desde cachorro é o que faça mais sentido, mas... Isso na prática acaba por ser o ponto central destes problemas. Os cães, por norma, têm um período de desenvolvimento importantíssimo, que é o que nós chamamos o período de socialização. Apesar de se chamar período de socialização, não é só por uma questão de socialização, mas realmente essa parte é muito importante. Esse período vai das 4 semanas até às 12, 16, dependendo das raças e dos indivíduos, também tem variabilidade individual. Nós sabemos que os cães devem estar com a mãe e com os irmãos até às 8 semanas. Porquê? Porque se o período começa às 4, então essas 4 semanas a seguir, portanto das 4 semanas às 8 semanas, é o tempo do cão aprender a linguagem canina e estar perfeitamente à vontade no meio do mundo canino. Portanto, as adoções precoces muitas vezes são os que nos trazem problemas deste género. Os cães não aprenderam linguagem, chegam à rua e na verdade estão muito contentes, mas para os outros não estão a corresponder à linguagem que deviam ter. E depois das 8 semanas até às 12, 16, mais ou menos, que depois nos gatos seria diferente, mas pronto, tendo fato de cães. Portanto, das 8 às 12, 16, o que acontece é o momento em que o cão vai descobrir tudo o que é um mundo extra, mundo canino. Portanto, vai descobrir como é que há de estar com pessoas, como é que há de aceitar a presença de carros, como é que há de aceitar o barulho de trovoadas,
Todas essas coisas têm que ser trabalhado neste momento. Quando é feito este trabalho, e por isso é que é importante fazer a tal educação, é neste momento, e é importante a vacinação não ser um obstáculo, nós temos que realmente sensibilizar os colegas para este problema e para que deixem os animais sair em condições controladas, obviamente. Eu não vou pôr um cachorro com 8 semanas num parque canino sem ter noção absolutamente nenhuma de quem é que são os cães que lá passam. Não é isso que eu estou a dizer. Mas ambientes controlados, com educadores, ou vamos dizer treinadores, porque estamos em Portugal, competentes, poderá ser uma mais-valia muito grande. E muitos destes cães não chegam a ter estes problemas. Claro que existe uma componente genética que nós não controlamos, não é possível, mas ainda assim esses casos também são identificados precocemente. E se nós conseguimos identificar o caso precocemente, nós conseguimos ajudar o animal mais cedo. E se calhar não chegar a estados graves em que às vezes não temos como ajudar, ou tentamos ajudar e não temos sucesso. Certíssimo. E que papel assume aqui o veterinário, portanto, neste awareness, não é? E nesta identificação? Então, E que ações, obviamente, também podem ser desenvolvidas, não é? então, o médico veterinário também puxa um bocadinho, de certa forma, a brasa à nossa sardinha, tem um papel central nisto. E tem um papel central porquê? Porque vê os animais em idades precoces, pode recomendar, tem que ter noção do que é preciso fazer, mas pode mais do que isto. Pode criar, como em França se fazia, o que se chama Puppy Party e Puppy Class, portanto são, de certa forma, aulas, cada um com as suas vocações, para cachorros. E ao fazer isto estamos a assegurar um ambiente praticamente, salta a expressão, estéril, no sentido em que nós podemos limpar a clínica, os nossos espaços, e promover este tipo de atividades num ambiente que à partida é seguro, porque nós garantimos, através da esterilização do espaço, ou da desinfecção, vamos dizer para ser mais corretos, da desinfecção do espaço, que o animal está num ambiente seguro e que à partida as doenças não estão ali à disposição. E portanto, trazendo vários cachorros de várias idades, pedir a um educador, treinador, um animal adulto mas equilibrado, eventualmente 2, porque eles conhecem esses animais. E assim conseguimos fazer classes muito úteis no nosso espaço, que já existe. Não temos que arranjar outro espaço. O nosso espaço permite, por norma, fazer isto. Claro que num consultório seria difícil. Em clínicas, a maior parte delas tem espaço para fazer isto. E mesmo, inclusivamente, às vezes no parque de estacionamento de clínicas, já é possível fazer isto. Portanto, isto é um papel importante, mas não só. Uma das coisas que nós fazíamos em França, e era, salta a expressão obrigatório, porque não era obrigatório por lei, mas nós fazíamos, todas as clínicas iam às escolas de crianças, com um cão, fazer sensibilização às crianças a partir dos 6, 7 anos, que é quando eles começam a conseguir perceber realmente a mensagem que é transmitida, de como abordar um cão, de como não abordar um cão, de fazer a leitura do comportamento do cão, perceber se o cão está simpático, se está um bocado com medo, apreensivo, se está já a mostrar sinais de agressividade. Um sinal simples, como lamber os lábios, que é uma coisa que nós normalmente não damos importância. Levantar um membro anterior. Tudo isto são pequenos sinais subtis que as crianças, sabendo, vão dizer: calma, eu não me vou aproximar daquele animal, ele está-me a avisar que não está confortável. Essa sensibilização é importante. Pode ser feito por inúmeros profissionais, mas nós veterinários estamos capazes de o fazer. E ao dia de hoje temos especialistas que também podem dar apoio às clínicas neste aspecto, formar os clínicos gerais para fazer isto. Portanto, acho que o papel do veterinário ao dia de hoje é muito relevante nisto, nesta prevenção e obviamente no tratamento. Claro. Fazendo-se valer aqui do conceito de uma só saúde, também se aplica ao comportamento, não é? É transversal a todas as especialidades, e a clínica geral continua a ser para mim o ponto central de qualquer área da medicina veterinária, como da medicina humana. Claro que sim. Muito bem. E agora aqui para ajudar os tutores, que opções de maneio existem e o que é que costuma também passar na sua consulta? Então, mesmo antes da consulta, os tutores é a minha maior preocupação, porque nós, claro que trabalhamos com os animais e eu adoro os animais, mas na verdade nós temos que conseguir falar com os tutores, porque se eu tiver uma fratura, o animal chega à clínica e o ortopedista opera, o ortopedista faz o trabalho, depois transmite a informação para casa. Nós não fazemos o trabalho propriamente dito, nós temos de transmitir a informação e as pessoas têm que fazer o trabalho em casa. Portanto, para mim, a área da comunicação acaba por ser muito importante, e eu faço muitas formações nesta área para me formar nisto, e na área da psicologia, porque há muitos comportamentos corporais das pessoas que me dão logo indicação: a pessoa não está a seguir o que eu estou a dizer ou não está a querer seguir, então vamos procurar outra forma de falar com as pessoas. Acho que isto também devia ser transversal à medicina veterinária toda, na verdade. Claro, e não só, e à medicina no seu todo. Exatamente, mas nós realmente precisamos disto, nós não conseguimos ter sucesso terapêutico sem passar por isto. Portanto, isto é muito importante para chegar aos tutores. Ainda assim, eu acho que uma coisa importante que nós temos que ter em conta, e para os tutores, na verdade, são os criadores, porque uma coisa é ir adotar um cão a um canil, a um centro de recolha oficial. Nós não sabemos o passado, vai ser difícil fazer isto. Mas os criadores têm um papel muito importante aqui, que é precisamente respeitar estes tempos de que falamos.
E uma das coisas que para mim é muito importante fazer é formar criadores, porque eles têm este papel, têm esta transmissão e têm este contacto com as pessoas antes de chegar à patologia. Portanto, isto é uma das coisas que nós veterinários temos que fazer, é formar criadores, não os excluir, porque muitas vezes a nossa tendência é não querer estar com os criadores, é uma tendência natural. Eu acho que é quase uma coisa que vem com o gene da medicina veterinária, Certo. mas a verdade é que eles nos fazem falta e que são importantes. Porque eles existem e vão sempre existir e têm a proteção de certas raças que acabam por ser importantes. Então, se nós temos uma profissão que é importante para nós temos que dar apoio a esta profissão. Não é, de certa forma, Fingir que não existe, não é? desacreditar a profissão certo. e fugir dela. Não. É falar com estas pessoas, ajudá-las a perceber o que é que podem fazer melhor. E muitas vezes não é preciso um investimento grande. Às vezes é um investimento de tempo. E isso é uma coisa importante. Porque eles depois vão falar com os tutores e muita informação que chega às vezes às nossas consultas é desinformação, de certa forma, criada por criadores. E não é porque são maus criadores, é porque não têm informação. Então foram procurar. A proximidade pode ajudar, não é? Exatamente. E foram procurar informações na internet, no chat GPT. Dos sítios errados. Não... Exatamente. E nessas coisas todas que hoje em dia se usa, a inteligência artificial, a informação não está correta. Porquê? Porque qualquer pessoa cria um site. E eu posso criar um site e aquilo vai aparecer nas inteligências artificiais todas e pode estar tudo errado. Portanto, nós temos que nos aproximar destas pessoas. Mas também temos que nos aproximar dos tais centros de recolha oficiais, dos canis. Temos que estar perto destes profissionais, porque os profissionais estão a fazer um trabalho de excelência também e precisam de ajuda, precisam de saber como é que podem reabilitar um cão que lá está com as ferramentas que lá têm. E não é tentar ser utópico, é procurar exatamente, ok, o que é que vocês têm disponível? Então vamos fazer isto. E há formas de reabilitar animais e promover a adoção responsável. E não deixar os animais só porque são eventualmente agressivos, que é o estigma habitual destes sítios, lá parados. Não. Vamos reabilitar os animais. A Casa dos Animais de Lisboa tem hoje um programa a fazer isto, que é muito interessante. Está a fazer com treinadores, há veterinários envolvidos e é assim que deve ser feito. E a Casa dos Animais é um exemplo, há outras. Eu falo da Casa dos Animais porque trabalho com um treinador que lá faz muita coisa e sei o exemplo que lá está, mas sei que existem muitas outras e colegas a fazer muito bom trabalho nisto. E isso é muito importante, é a prevenção. E falar com os tutores no momento da adoção, que é outra das coisas que eu acho que o veterinário faz falta. É estar no momento da adoção, no dia em que o animal vai para casa, estar o veterinário municipal, que acho que é o que faz mais sentido, ou o veterinário da instalação propriamente dita, e faz uma pequena entrevista com a pessoa e explicar os cuidados básicos a ter no momento em que o animal chega à casa. E isso muitas vezes já resolve, ou não resolve, previne problemas que poderiam aparecer. Quando os problemas aparecem, estamos cá para ajudar, obviamente. Aí temos mesmo que nos rodear de profissionais competentes dentro desta área que estão dirigidos para o problema daquele animal. Perfeito, Tiago. Gostaria de partilhar assim algum caso que eu tenha marcado de sucesso ou insucesso, não sei, mas que tenha marcado, tenha sido mais exigente. Ok, sem desprestígio para os outros, obviamente. Claro. Todos os casos para mim são casos marcantes. Cada pessoa que passa à minha frente tem uma importância muito grande na minha vida, porque eu acho que, na verdade, nós estamos a ajudar os animais, as pessoas e, de certa forma, a nós próprios, porque nós vemos um animal em sofrimento também não é fácil. Portanto, acho que nenhum veterinário gosta disso. Nós estamos a ajudar a uma equipa multidisciplinar e os treinadores também fazem parte. Portanto, vou falar de 2 casos concretos e começo porque é fácil, é o caso de uma cadela que eu tive há muitos anos e se calhar uma das coisas que me fez gostar desta área foi também essa cadela, uma cadela que nós na altura adotámos, uma pastora alemã, salvo seja, algo que se parecia com uma pastora alemã e que nos foi, portanto, oferecida, dada, e que na verdade quando chegou a casa a primeira coisa que foi enfiar-se numa casa de banho muito pequenina, que na altura vivia com a minha avó e com a minha mãe ainda, aluno de veterinária, e ela escondeu-se ali e era uma casa de banho que não era usada por acaso e ficou ali, ninguém se conseguia aproximar e ela não mordia nem nada, mas estava num pânico absoluto. Esta cadela, na verdade, eu ainda não tinha propriamente competências de comportamento, foi um bocado à experiência e eu passei muitas horas sentado com biscoitos, mandava para lá, esperava e andava nisto, até que a certa altura ela ganhou a minha confiança. Passado mais vários meses ganhou a confiança da minha mãe, e foi uma história assim, pronto, realmente uma reabilitação bonita, de certa forma a fazer todas as técnicas de comportamento que eu aprendi sem saber que elas existiam, e com vários erros à mistura, mas que foram feitas e que depois mais tarde com o conhecimento percebi o que é que estava a fazer, os erros que fiz, os erros que não fiz, mas foi um caso, pronto, que me tocou pessoalmente e diretamente. Final feliz também. Sim. Tenho outro caso em mãos que ainda não está, para mim não está fechado, porque não está resolvido, de uma fobia social, neste caso entre 2 cães, 2 irmãos, 2 cães de caça, 2 cães muito bonitos que não fazem caça. As pessoas compraram os cães, queriam cães de companhia, nunca tinham tido cães na vida, e os cães sempre se deram bem, e de repente de um dia para o outro, com 2 anos de idade, um deles começou a proteger a gamela de comida,
O outro, na prática, não conseguia comer porque a comida estava num sítio onde era preciso passar por ele para lá chegar, portanto deixou de comer, começou a perder peso, desarranjos intestinais, entretanto já achavam que havia alergias alimentares, uma série de coisas. Depois, no fim de contas, não havia alergia alimentar nenhuma, havia realmente um stress grande. Este caso está a ser complicado por muitas razões, mas muitos dos problemas que estão a acontecer é que nós pedimos para mudar uma coisa e a pessoa muda 500. E quando eu digo 500, cara, não estou a exagerar muito. Estamos a falar de mesmo muda tudo. E então sempre que eu chego à consulta seguinte, de repente, tudo o que eu fiz na primeira consulta não corresponde a nada do que eu estou na segunda ou na terceira. Tudo muda. E estes casos são muito desafiantes, porque nós, por norma, em comportamento, gostamos de mudar pouca coisa de cada vez para ver qual é a evolução do caso. Se mudamos muita coisa, não percebemos nada, nem o que é que correu bem, nem o que é que correu mal. Se nós fazemos uma sugestão de mudar uma coisa e de repente muda tudo, na prática é um caso novo a cada vez que vemos os cães. E esta agressividade tem vindo a aumentar. Temos conseguido ajudar os animais com recurso farmacológico, estão bastante melhores. Tivemos que mudar, obviamente, a gamela, acrescentar uma gamela nova, noutro sítio, que não seja de passagem. Falou-se em castração, não da nossa parte, da parte dos clientes que queriam fazer, na verdade, queriam abordar o assunto, não queriam fazer a castração, queriam abordar o assunto para ver a resposta. É muito delicado, porque, na verdade, eu não saberia qual dos cães castrar ao dia de hoje. Não é muito fácil, porque a relação deles não é uma relação muito linear. Não é um cão que eu sei que, de certa forma, tem prioridade a comer sempre, ou tem prioridade nas festas dos donos. É muito variável e pode variar até com o tempo. Então não é fácil decidir qual é o animal a castrar. Neste caso, especificamente, eu até acho que não tem benefício nenhum, porque na verdade são quase reações de medo que estão a acontecer. Portanto, isto é um caso que está em curso, que está a ser difícil. Também usámos nutracêuticos, que eventualmente vamos abordar neste podcast. Temos usado várias coisas que realmente ajudam. Os animais estão a melhorar, tanto um como o outro. Um está a deixar de ser possessivo, digamos assim, com os recursos, e o outro está a ganhar confiança para se aproximar deste. Portanto, espero que daqui a mais uns meses que diga que tenho 2 irmãos que se adoram e que eram como eram antes. Este é o objetivo. Mas está a ser muito desafiante. Estamos nisto há muito tempo. Pois está a ser mais demorado que aquilo que é habitual. Muito bem. Catarina, então, gostaria de saber também o que é que temos de facto aqui ao nível dos suplementos, não é? Da suplementação para ajudar nestas condições de fobia social. Então, nós temos uma família, que é a família de cérebro e comportamento, com alguns produtos, nomeadamente para a disfunção cognitiva também. Hoje focamos-nos então aqui nos nossos Calmex, que são os nossos produtos para situações que possam envolver stress e ansiedade e, portanto, para tentar aqui baixar esses níveis de stress e permitir também, lá está, outro tipo de abordagens da parte comportamental. Porque nós aqui, então, na parte de comportamento, sublinhamos sempre muito bem essa parte que é tão importante, porque não podemos achar que realmente vai ser aqui o comprimido mágico que vai resolver tudo. Claro que, por exemplo, no caso do cão, o Calmex para cão muitas vezes é utilizado em situações pontuais, em que o animal sente medo, por exemplo, de um fogo de artifício, ou é um animal que fica mais nervoso com uma viagem, e aí podemos, claro, pontualmente, claro que haveria também algumas coisas que os tutores poderiam fazer em termos de maneio comportamental para ajudar, não é? Porque sabemos que o comportamento das pessoas vai impactar muito como o animal se vai sentir nestas situações, mas claro que temos hipóteses de sucesso maiores quando são estas situações assim de stress agudo. No caso do cão. No caso do gato, o próprio produto já está pensado mais para situações de stress crónico, porque é mais assim que o gato vive o stress, não é? Tem tendência a prolongar o stress e então a própria formulação dos dois produtos está uma adaptada. abordagem contínua, digamos assim. Sim, está adaptada ao tipo de stress que é mais frequente. Claro que tanto o Calmex de cão pode ser utilizado em situações mais crónicas, mas aí aconselhamos que seja acompanhado, obviamente, com outro tipo de estratégias. E o de gato também pode ser utilizado em situações mais agudas, mas digamos que tendencialmente são-nos requisitados este tipo de produtos, no cão mais para situações agudas e no gato mais para situações crónicas, e por isso os produtos estão pensados para esse tipo de utilização. E em breve, em princípio, vamos ter também aqui uma nova apresentação desta gama, portanto fica aqui assim o teaser, como se costuma dizer, porque vamos ter em princípio mais um produto em breve para ajudar aqui no maneio destas situações. Mas aqui de realçar que
é sempre um maneio multimodal e, claro, não dispensa, claro, em alguns casos, que por vezes fármacos têm que ser utilizados e sempre um acompanhamento da parte comportamental, porque neste tipo de tema é fundamental. Não podemos estar à espera mesmo do comprimido milagroso, nem com fármacos conseguimos isso, também não vamos consegui-lo com o nutracêutico, mas podem ser uma ajuda válida neste tipo de casos e uma ajuda que podemos utilizar cronicamente sem os efeitos secundários que vamos ter com os fármacos. E, portanto, eu acho que tem aqui esse lugar e há casos em que nós sabemos que vão ter muito bons resultados e, portanto, acho que é sempre de experimentarmos uma abordagem mais natural aqui em conjunto com outras técnicas. Se eu puder acrescentar só uma aplicação também do Calmex, que eu acho que é interessante, em animais que tivemos mesmo que usar, portanto, recorrer a fármacos, no fim da terapia temos que fazer, portanto, o que se chama o desmame, não é? Uma paragem gradual. Eu não gosto de deixar os animais desapoiados nessa altura, então o Calmex para mim também é uma solução nessa fase. Nessa fase, portanto, para ajudar o animal a lidar melhor com a redução gradual da medicação. Dos fármacos. Portanto, é mais uma aplicação que nós temos começado a fazer e que vemos resultados interessantes. Muito bem, fica ali então aquele apoio, não é? Para não ser tão abrupto. Sem nada. Exato. Eu gostei muito de saber aqui algumas coisas que podemos realmente estar a fazer mais, não é? E essa parte da educação nas escolas acho que pode ser uma coisa tão importante que penso que não se veja muito cá ainda. Acho que ainda temos aqui um longo caminho a percorrer para a prevenção deste tipo de problemas e acho que foi muito útil tudo isto que estivemos aqui a ouvir. Subscrevo. Concordo eu acho plenamente. Que a mensagem no fim, eu diria, a mensagem para casa é: os problemas de comportamento são reais, existem muitas soluções, existem produtos que podem ajudar e cada vez mais produtos naturais sem efeitos secundários. Não dispensa em certos casos, como dizia a Catarina, o recurso a algum tipo de medicação, mas sempre que é possível e der para evitar, estes recursos são muito importantes e não esquecer nunca modificação comportamental, enriquecimento ambiental e, de certa forma, lembrarem-se que o animal faz parte da família da pessoa que está à nossa frente, que muitas vezes é o que fica esquecido e se nós não trabalhamos com a pessoa, não temos sucesso terapêutico. Ficamos então com essa mensagem final. Obrigada aos dois por este ponto de situação desta área comportamental da medicina veterinária. Muito obrigada a si também, que esteve desse lado a ouvir. Até ao próximo episódio e até lá acompanhe as redes sociais da Veterinária Atual, a revista em papel, as newsletters. Portanto, muito obrigada e até ao próximo episódio. Este podcast tem o apoio de Vet Plus.